Boa noite, gente. Estou aqui de novo demonstrando a criação de um outro avião. Que todos os aviões que tem no meu vídeo foi o mesmo que redimensionei e criei. Então eu peguei a foto de um F-15, redimensionei no CorelDRAW para 1 metro de comprimento. Então vou tentar mostrar ele aqui. É a primeira vez que eu estou tentando colocar o motor atrás para evitar aquele barulhão que faz os outros tipos de jato, que a hélice fica no meio. Só que o único inconveniente ainda é que o CG talvez fique mais para frente do que está aqui, para dar a bateria ficando aqui para o CG ficar no meio do avião. Tenha visto ela limpinha. Ele tem 1 metro de comprimento. Isso aqui é um Depron de 3 centímetros de largura que eu achei para comprar. Esse Depron é de 5 milímetros. Então ele tem uma vareta de fibra do lado de cá. Ele tem mais uma vareta de fibra na parte de baixo do avião. Eu, na hora de recortar ele, dei um defeitinho, mas já passei um durex. Então o que eu vou fazer aqui? Devido ao comprimento do avião ser muito comprido, ele também dá para ver que quando ele bater no chão, ele vai bater o quê? Praticamente o corpo ou a ponta. O Depron ele é muito resistente apertando ele, mas lateralmente ele é muito frágil, ele quebra. Então eu vou colocar uma fibra em toda a extensão dele e depois vou colocar uma espuma nele todo aqui. Para quê? Quando ele bater no chão, ele dá uma pequena amortecida, porque eu não vou usar roda. Eu vou tentar descer ele na grama, porque como eu nunca voei com um avião com uma asa tão pequena dessa aqui, eu não sei a reação dele. Ou seja, quando eu for fazer o teste do voo, do CG, né, que quando vai regular o CG sempre é show, né? Ou cai, quebra e assim por diante. A hélice também provavelmente vai bater no chão, mas ela estando para trás, ele vai tender o salva-hélice vai tender a deslocar a hélice para trás. Até aí tudo bem, é só uma experiência. Depois eu vou postar um vídeo. Se der certo, se ele voar. Eu coloquei os servos provisórios aqui, porque eu vou colocar um quadrado de Depron na extensão dele para imitar a entrada da turbina desses aviões. Porque aqui no caso ele tem uma entrada de ar da turbina aqui e do outro lado. Então é só para questão de enfeite. Na verdade ele é movido a hélice normal. Apesar que a turbina elétrica, ela nada mais é que uma hélice também. Também é um ventilador, não é uma turbina. A turbina, o funcionamento é totalmente diferente. Vou usar 2 servos no aileron. Vou tentar usar só um servo no profundor. Tenha visto que ele está muito distante, mas vou tentar fazer uma maneira que os dois atuem com um servo só, porque já tem peso demais atrás. Eu vou pegar um EVA. EVA é aquelas, parece uma borrachinha que em escola faz tipo letrinhas. É um tipo de uma borracha muito molinha. Eu vou passar na borda aqui da asa, porque como eu vou descer na grama, a grama, mesmo sendo grama, mato, ele bate e corta o Depron, ele vara o Depron, né? Porque a tendência desse avião é quebrar o quê? É quebrar o meio aqui e quebrar a asa lateralmente aqui, depende da maneira que descer, né? Porque como vai ser um teste experimental, não tem planta do F5, só tem aquelas modelado, né? Que a gente compra modelado. Então estou projetando um e estou demonstrando aqui como você pode fazer um.
Isso aqui foi a partir de uma foto. Eu redimensionei para 1 metro. Fiz 1, 2, 3 dentes na fuselagem e os buracos no Depron. Assim ele ficou encaixado. Ele ficou meio pesadinho e o CG tá bem errado aqui. Então vou tentar consertar o CG com a bateria. É óbvio que nos testes normalmente sempre dá um show na hora, né? Porque o aileron pode ter ficado pequeno, ou seja, estreito. O aileron estreito, o avião tem pouca resposta de curva. Que esse tipo de avião, ele não, como ele não está usando leme, ele vai ter fazer curvas deitando, vai fazer deitado, ou seja, não vai usar só o aileron e os profundores, que é para subir e descer. Como eu não tenho sistema de mix no meu rádio, então vai usar só 3 canais aqui. E se faltar alguma coisa, depois, se ele não destruir nas primeiras tentativas, eu vou, talvez seja necessário, eu aumento um pouco o aileron dele. É que se eu colocar o aileron muito largo aqui, ele vai ficar muito bravo. Ou seja, então na hora de arrumar o CG, ele pode ter reações inesperadas, porque tenha visto, quando você cria o avião, você espera uma coisa e ele pode acontecer outra, porque esse tipo de avião eu nunca fiz. Eu já fiz o MiG-29, que tem nos meus vídeos, redimensionados, que também é um projeto estrangeiro. Eu fiz umas mudanças nele, devido a ele já ter o problema do aileron. Eu fiz mudanças nele em questão de bateria, aileron e tal. Ele ficou um avião que voa melhor que qualquer treinador. Só que o MiG-29 tem um problema sério. Ele voa 10 minutos e a bateria não aguenta mais. E num avião que a hélice é exposta assim para fora, ou no bico, o avião tende a voar mais tempo. Eu vou dar um pause, porque tem o meu telefone tocando aqui. Bom, voltando aqui, que eu fui atendendo o telefone, eu já aproveitei, coloquei, eu fiz um rasgo no fundo, ou seja, fiz uma canaleta com estilete. Coloquei cola quente, ainda tá quente ainda. E uma dica, você pega o durex, tem uns durex mais largos. Ixi. E você passa o durex no começo da fibra, no meio, depois que colou, né? E aqui no final. Para quê? Para ele manter, para ele ficar mais linear, ou seja, para ele não apertar atrás, subir a ponta. Uma vez que ele cedeu, ou seja, ficou com a extensão do corpo, porque essas varetas às vezes vêm um pouco empenadas, esse tipo de coisa. Aí você pega o durex largo, passa de fora a fora, certo? Você pode passar o secador de cabelo por cima também e passar a mão, porque ele adere muito melhor do que simplesmente só o durex. O EVA é esse tipo de, que seria que nem uma espuma. Isso aqui usa em escola, em papelaria tem isso aqui, ó, é um EVA bem fininho. Que nem eu falei, eu vou cortar e vou pôr na borda da asa. Mesmo que vai ser um voo experimental, por ser um voo experimental, ele pode bater algumas vezes, então pode perder a brincadeira só no primeiro voo, né? Vou dar uma ideia para vocês aqui que eu faço nos meus aviões. Tá vendo o gabinete da bateria? Isso daqui é caixa de celular. Ou seja, você pega o celular quebrado, você põe a bateria do lado da caixinha do celular e vê se mais ou menos por vista, a olho, né, vê se a bateria
tem mais ou menos um pouco mais fina do que a caixinha do carregador. Então você pega duas caixas de carregador, ou seja, dois carregadores de bateria, ele vai ter o lado que vai para a tomada ali, ele tem uma beiradinha, ou seja, que você pode cortar com o estilete, você vai tirar a tampa dele. Então, aí você, suponho que o carregador é desse tamanhinho, você corta o final dele, ou seja, ele vai ficar só esse U, como se fosse um U, né? Aqui eu não sei se vai dar pra ver que tá com pouca luz. Queria mostrar pra vocês. Ou seja, você vai pegar duas partes do carregador e vai emendar uma na outra. Ou seja, você chega e encaixa uma na outra. Então vai ficar o quê? Ele vai ficar que nem fosse uma peça retangular. Então o meu aqui, por que eu faço isso aqui? Primeiro que é fácil de tirar e colocar a bateria. Quem está fazendo a fricção no isopor é a carcaça, ou seja, ele tem toda uma área colada com cola quente, que a bateria mesmo tremendo ou fazendo qualquer impacto aqui, ele não vai repercutir tanto para fora. E fica facinho de você tirar a bateria e colocar. Não precisa ficar raspando no isopor e assim por diante. É uma dica, né, que eu tô dando aqui que eu costumo fazer. Eu também vou dar uma dica de como você turbinar o motor desses bruxas. Até hoje eu não aprendi a falar direito. Esses motorzinhos aqui é o motor 2822. Eu enrolei motores elétricos, trifásicos, monofásicos, por 15, 20 anos. Depois eu estudei o sistema do enrolamento dele, o sistema de pulso, né, que ele trabalha com um sistema de pulso elétrico. Então o que eu faço com esses motores aqui? Se você observar, eu vou tentar mostrar para vocês. Vou dar um zoom. Vou tentar mostrar, se você não vai notar que o fio que está aqui dentro não é o original. Vamos ver se a luz consegue focar. Olhe, observe que o fio, se é que dá pra ver, ele é grosso. Então o que eu faço? Eu na verdade pego um motor desse novo, pode ser qualquer motor, viu? Motor bruxa, desses daqui, né, de pulsos, que são 3 fios. Não é um motor escovado. Eles normalmente são enrolados com 2 fios, 3 fios, fininho. Para quê? Para que seja mais fácil o enrolamento. Só que o que acontece? Se você cair com o motor de frente ou de lateral, qualquer atrito nos fios, o fiozinho quebra, um deles. E o que acontece? O motor perde a força. Aí você não sabe por que o teu motor perde a força. Você acha que é a hélice, você acha que o motor está sem empuxo, mas não é. É que uma vez quebrado um fiozinho daquele, parte da bobina enrolada, que são com 2 fios ou 3 fios, deixa de funcionar. Então o que acontece? A resistência ômica altera, ou seja, quando você tem uma bobina enrolada, ela tem X resistência ômica. Se você tirar um fio, ele altera a resistência ômica. Essa alteração faz, no caso o corte de um desses fios, faz alterar a parte eletromagnética, né, que é da bobina, que ela faz gerar um ímã no induzido interno, ali onde está enrolado. Então ele diminui essa capacidade de indução, isso fazendo o motor ficar mais fraco. Não é que ele gira menos, ele fica mais fraco. Então eu tenho o hábito de enrolar o motor com um fio só. Esse daqui está enrolado com o sistema original ainda. Mas tem um jeito que eu vou colocar nos meus próximos vídeos de como você turbina esse motor. Ou seja, você vai enrolar com o mesmo fio, só que só vai enrolar de forma diferente. O que vai acontecer? Nada é de graça, ou seja, esse motor ele vai
dobrar a potência, só que vai também dobrar o consumo. Então isso daí é para casos de você quer um aviãozinho que tem um arranque forte, mas que não mantenha em toda a aceleração, porque senão o que acontece? Um motorzinho desse consome 14 amperes. Se você enrolar da forma que eu vou ensinar futuramente nos meus vídeos, ele vai consumir 28 amperes. Aí o speed, se não tiver uns 30 amperes, ele não aguenta, ele queima. E também a exposição às correntes muito altas, ou seja, você pode perder os campos magnéticos do ímã e ter o motor enfraquecer. Então é um motor para ter uma certa velocidade e depois você reduz a velocidade dele para que reduza o consumo, né? Ou seja, um motorzinho desse de 12.000 RPM, ele vai aí para 20 e poucos mil RPM, só que vai consumir o dobro. Só que a única coisa que vai mudar é a maneira de ser enrolado. Então ele fica com um empuxo brutal, só que também o consumo também é enorme, né? Isso é para casos que a pessoa tem um motor muito pequenininho. Esse aqui é o 28, 22 tradicional, mas o tipo de enrolamento serve para qualquer motor. Você pode pegar um bem pequenininho com empuxo, seja um empuxozinho de 200, 300 gramas. Se você mudar o enrolamento, ele vai puxar 600. Automaticamente também vai aumentar o consumo. Só que você tem uma área menor, ou seja, o motor é mais leve e assim por diante. Eu vou ter que acabar o vídeo aqui, que o vídeo, a extensão desse segundo vídeo já está dando quase 10 minutos. Então tá aqui. É o F5 experimental. Depois, se ele der certo, eu vou postar o vídeo aí eu vou postar ele para ver se caiu, não caiu, espedaçou ou voou e assim por diante. Vou estipular pesos e tudo mais. E qualquer coisa vocês entram em www.sk10.com.br, que tem um link que eu tenho lá 90 plantas de avião. Algumas de internet, outras minhas, assim por diante. Você pode adquirir lá e assim por diante. Bom, muito obrigado a todos aí.